O sonho americano. A crença de que nos Estados Unidos, independentemente da origem social ou econômica, todos têm a oportunidade de alcançar sucesso, prosperidade e mobilidade social ascendente, por meio do trabalho árduo, determinação e mérito individual. Isso foi algo que moveu milhões de imigrantes durante décadas e continua movendo até os dias de hoje. Um dos principais conceitos que moldou o país, e um dos fatores que fez a América se tornar uma potência mundial. Você provavelmente já ouviu falar disso na escola, mas aqui você vai saber tudo sobre o sonho americano, mais conhecido como American Dream. Tudo isso começou a se consolidar há muito tempo atrás, quando os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra. Na Declaração de Independência do país, os fundadores colocaram uma frase, que traduzida, dizia o seguinte: consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade, e busca da felicidade. Então, muito antes do termo American Dream ser citado de fato, a busca pelos seus objetivos já era algo almejado na América. Então, para começar essa história, vamos voltar a 100 anos atrás. A década de 20, conhecida como Roaring Twenties ou os Loucos Anos 20, marcou um período de esperança sem precedentes na sociedade americana, uma década de recuperação após o final da Primeira Guerra Mundial. Com o país vitorioso, após o conflito, era um período com o mercado de ações em alta, construções em massa, e um grande aumento no consumo com o surgimento de novas indústrias como automóveis, rádios e eletrodomésticos. Outra indústria que crescia bastante era a cinematográfica, que teve uma transição de animações em preto e branco, para animações com cores vibrantes. Também surgiam celebridades nacionais como Charlie Chaplin e Rudolph Valentino. Mas foi também nessa década que entrou em vigor a 18ª Emenda Americana, conhecida como Lei Seca. Ela proibia a fabricação, o comércio, o transporte, a exportação e a importação de bebidas alcoólicas. Foi nesse período que surgiram os bares clandestinos. Na maioria pertencente a gangues, esses bares vendiam álcool ilegalmente e promoviam danças com mulheres em festas noturnas. Eles quebravam algumas barreiras sociais, pois tanto os ricos como os pobres frequentavam os locais para se divertir, nesse período em que os americanos violavam a lei federal como nunca. Esse espírito de rebelião e libertação foi combustível pro jazz, que nasceu em New Orleans. E junto com ele vieram mudanças de atitudes em relação aos papéis de gênero e o aumento da urbanização. As mulheres criaram um movimento de direitos iguais, buscando ter o poder de compra mais parelho em relação aos homens, e questionavam a tradicional conduta feminina. Tanto que na época surgiram as melindrosas, mulheres que surgiam com o cabelo curto, saias curtas e que frequentemente apareciam fumando ou bebendo ao ar livre. Isso virou uma espécie de moda na época, e com o passar dos anos a sociedade passou a aceitar essas mudanças no padrão feminino, passando a ser menos rigorosa nesse padrão imposto. Mas o conceito do sonho americano surgiu mesmo em meados do século XX. A expressão foi cunhada pela primeira vez pelo historiador James Troslow Adams, em seu livro The Epic of America, publicado em 1931. A América estava em meio ao seu pior desastre econômico. Quando o livro foi publicado, há 2 anos atrás, havia acontecido a Grande Depressão, ou Crise de 29. A pior crise da história do país. Por conta desse crescimento econômico muito rápido na década, a especulação estava desenfreada no mercado de ações. Muitos investidores compravam ações com grandes empréstimos e margens, esperando lucros rápidos em um mercado em alta. No entanto, essa especulação criou uma bolha financeira, com preços das ações subindo a níveis insustentáveis em relação aos lucros reais das empresas. E em 24 de outubro de 1929, o mercado de ações entrou em colapso. No chamado crash da bolsa, os preços das ações despencaram, e muitos investidores perderam grandes quantias de dinheiro. O pânico se espalhou e levou a uma onda de vendas em massa, que levou a uma queda ainda maior nos preços das ações. Esse colapso da bolsa afetou a confiança dos investidores e teve um impacto significativo no sistema bancário. A crise bancária se intensificou, à medida que os depositantes correram para retirar seu dinheiro dos bancos, que haviam investido em ações.
Isso resultou no fechamento de muitos bancos, levando a uma escassez de crédito e falta de confiança geral no sistema financeiro. A crise se espalhou rapidamente para outros setores da economia. A produção industrial diminuiu, as empresas faliram, e o desemprego aumentou drasticamente. Vale lembrar que nesse período a lei seca foi abolida. Os partidários da revogação alegavam que a liberação das bebidas seria uma boa alternativa para a geração de novos empregos no país. E em março de 1933, o governo americano liberou a produção de cerveja. O livro de Hadas serviu como uma espécie de esperança para os americanos naqueles tempos difíceis. Era uma espécie de cápsula do tempo histórica, cheia de orgulho nacional. Ele definiu o sonho americano como a sonhada possibilidade de uma vida melhor e mais rica para todos os indivíduos, com base em habilidades e esforços próprios. Ele argumentou que nos Estados Unidos, diferentemente de outros países, as oportunidades estavam abertas a todos, independentemente de sua origem social ou étnica, e que os cidadãos tinham a liberdade de perseguir seus objetivos e alcançar o sucesso. Isso, aliado às reformas de políticas e programas implementados pelo governo, chamadas de New Deal, ajudaram os Estados Unidos a se recomporem ao longo dos anos, e o termo American Dream fez um sucesso imediato, sendo usado em artigos acadêmicos e revistas populares na época. Ao decorrer dos anos ficou ainda mais famoso, e se espalhou pelo mundo todo. Outro fator que trouxe ainda mais força, foi que nesse período estava acontecendo uma grande imigração para os Estados Unidos, conhecido como Era da Ilha Elis, onde milhões de imigrantes, provenientes principalmente da Europa, chegaram ao país em busca de uma vida melhor e de oportunidades econômicas. Para muitos, o sonho americano representava a esperança de escapar da pobreza e da opressão social encontradas em seus países de origem. Isso facilitou a mão de obra mais barata, para áreas menos visadas pelos americanos. No final da Segunda Guerra Mundial, e a prosperidade pós-guerra do país, o sonho americano assumiu novas dimensões, e gerou muitas oportunidades de emprego no país. Também nesse período foi aprovada a Lei GL Bill, que fornecia uma série de benefícios para alguns dos veteranos da guerra. Os benefícios incluíam hipotecas de baixo custo, empréstimos com juros baixos para iniciar um negócio ou fazenda, 1 ano de seguro-desemprego, e pagamentos dedicados de mensalidades para frequentar o ensino médio, faculdade ou escola vocacional, promovendo ainda mais um sonho de prosperidade e as aspirações da classe média. Naquele período, o sonho americano começou a ser retratado como o dia a dia de um cidadão nativo do país. Tendo sua vida estabelecida no país, toda a família reunida, e conversando no café da manhã. O pai levando seu filho no carro para a escola. A família feliz viajando pelo país, entre outras coisas. Um pouco mais à frente, nas décadas de 50 e 60, ele influenciou no país, quando procurava cumprir promessas para grupos marginalizados, particularmente os afro-americanos, com a igualdade de direitos, a dessegregação e o fim das práticas discriminatórias. Um movimento que começou a crescer já naquela época. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Também influenciou na suburbanização e cultura do consumo. A suburbanização foi algo que cresceu muito nessa época, fruto dos veteranos que voltaram pro país com o sonho de ter uma casa própria, e do baby boom, um aumento significativo nas taxas de natalidade do país. Levintal, localizada em Nova York, tornou-se um símbolo do desenvolvimento suburbano e da produção em massa de residências, desenvolvidas por William Levitt e sua empresa, a Levitt e Sons. Essas comunidades suburbanas apresentavam casas produzidas em massa, a preços acessíveis com designs padronizados. Nos últimos anos, o sonho americano esteve sujeito a escrutínio, já que a desigualdade de renda, dívidas de empréstimos estudantis, custos de saúde, e outros fatores tornaram a mobilidade ascendente mais desafiadora para alguns. As discussões continuam sobre a acessibilidade do sonho americano e a necessidade de abordar as desigualdades sistêmicas, e oferecer oportunidades iguais para todos.
E hoje, o sonho americano se incorpora à cultura e à identidade nacional dos Estados Unidos, e tem diferentes significados e maneiras de enxergá-lo de acordo com as experiências de vida de cada indivíduo. Promovido por meio de narrativas de sucesso individual, como as histórias de empresários bem-sucedidos, inventores, artistas e imigrantes que alcançaram a prosperidade e a fama através de seus próprios esforços. Sendo assim, grandes filmes retratam essas narrativas, como A Procura da Felicidade, Rocky, um lutador, O Grande Gatsby, Beleza Americana, A Felicidade Não Se Compra, O Lobo de Wall Street, O Sucesso a Qualquer Preço, Cidadão Kane, Wall Street, Poder e Cobiça. Há outras dezenas ou até centenas de filmes que fazem analogia ao American Dream. O lucro que Hollywood tem com esse tipo de filme é bem acentuado, algo facilmente comprado pelo mundo inteiro. E na América? Bom, lá é assim mesmo, ou você fica rico, ou morre tentando. Se você assistiu até aqui, eu presumo que tenha gostado, então você pode me ajudar curtindo o vídeo e se inscrevendo, e caso conheça alguém que também goste de história, você pode compartilhar. Se você quiser apoiar o canal financeiramente com qualquer valor, você pode mandar um Pix, a chave estará na descrição do vídeo. Muito obrigado, e até a próxima.